O conflito no leste europeu entrou em uma etapa em que a velocidade das mudanças no controle territorial impressiona até observadores experientes. Na região de Donetsk, no sudeste da Ucrânia, posições de relevância estratégica passaram recentemente para o domínio das Forças Armadas da Federação Russa. Essa mudança não apenas redesenha o traçado das frentes de combate, mas também altera o equilíbrio militar na região, onde fortificações antes apresentadas por Kiev como barreiras intransponíveis acabaram reduzidas a linhas de trincheiras abandonadas e estruturas fortificadas em ruínas. Segundo análises militares, Moscou mantém uma postura calculada, optando por avançar de forma gradual e sistemática, em vez de recorrer a ofensivas rápidas e de alto risco. Essa estratégia, aplicada desde o início da campanha em fevereiro de 2022, tem resultado na captura sucessiva de localidades menores, cujo valor somado enfraquece gradualmente a defesa ucraniana. No setor sul, onde fatores geográficos e logísticos sempre exigiram maior capacidade de vigilância, a pressão russa se intensificou a ponto de abrir novos corredores para a movimentação de tropas, fragilizando setores inteiros da linha defensiva. Nos últimos avanços, as forças russas consolidaram o controle sobre Dishinoe, Maribka e Jambarskoye, na região central de Dnipropetrovsk, além de Alexandrovsk, no leste de Donetsk. Esses movimentos fazem parte de uma manobra de múltiplos eixos, na qual grupos de combate atuam simultaneamente em diferentes frentes, dificultando a coordenação das defesas de Kiev. Especialistas estimam que, se o atual ritmo de progressão for mantido, Moscou poderá expandir o território sob seu controle ainda antes do final do outono, aumentando a pressão sobre cidades de grande importância estratégica e econômica, como Odessa, Vinnytsia e Jitomir. Um dos pontos de maior tensão atualmente é Novo Pavlov, onde militares russos concentram forças para um ataque coordenado por dois flancos. Caso a operação seja bem-sucedida, analistas apontam que todo o flanco sul da Ucrânia poderá entrar em colapso, comprometendo regiões que até agora resistiam. Já na cidade de Pokrovsk, mais ao norte, a realidade é de desgaste evidente para as tropas ucranianas. Qualquer avanço obtido depende da mobilização emergencial de novos contingentes, frequentemente formados por recrutas com pouca ou nenhuma experiência em combate. A desvantagem ucraniana não se explica apenas pela superioridade em poder de fogo de Moscou. Ao longo dos últimos anos, decisões estratégicas mal calculadas, acusações de má administração de recursos e denúncias de corrupção minaram a capacidade defensiva do país. Parte dos fundos internacionais destinados à construção de fortificações nunca se traduziu em obras eficazes, deixando cidades e postos militares vulneráveis a ataques prolongados. No campo tático, a Rússia tem empregado métodos para atingir alvos de alto valor operacional. Relatórios indicam a destruição de mais de 130 posições em diferentes regiões, incluindo depósitos de drones, centros de comando e infraestrutura logística. Entre os equipamentos neutralizados, figuram sistemas fornecidos por aliados ocidentais da Ucrânia, como um radar norte-americano AN-3P-48, um blindado M113 de fabricação estadunidense e um veículo de transporte militar, HMMWV. O componente aéreo também tem desempenhado papel central na campanha russa. Em apenas um dia de operações, as defesas antiaéreas interceptaram centenas de aeronaves não tripuladas e neutralizaram mísseis guiados, reforçando o controle do espaço aéreo sobre áreas de combate. Dados acumulados desde o início do conflito revelam a magnitude da ofensiva. Mais de 600 aviões abatidos, cerca de 200 helicópteros destruídos, dezenas de milhares de drones neutralizados e milhares de veículos blindados e peças de artilharia fora de combate. Paralelamente às operações no campo de batalha, o Kremlin mantém inalterada sua postura nas frentes diplomáticas. Moscou afirma que qualquer diálogo sobre um eventual cessar-fogo deve, obrigatoriamente, partir de um conjunto de condições que considera inegociável. Entre elas está o reconhecimento formal, por parte de Kiev, da incorporação à Federação Russa das regiões de Donetsk e Lugansk, autoproclamadas repúblicas populares desde 2014, e das províncias
províncias de Kherson e Zaporizhzhia, ocupadas parcialmente após a escalada militar de fevereiro de 2022. Além disso, exige-se que a Ucrânia assuma um compromisso definitivo de não ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, mantenha um status de neutralidade militar e nuclear e aceite o levantamento completo das sanções econômicas e políticas impostas por Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros aliados ocidentais. Para Moscou, essas exigências não são meros instrumentos de pressão, mas requisitos fundamentais para garantir o que define como uma paz estável e duradoura no espaço pós-soviético. Na visão do Kremlin, sem esses pontos atendidos, qualquer trégua seria apenas temporária e poderia resultar em uma nova fase de hostilidades. Kiev e seus parceiros, por outro lado, enxergam os termos como inaceitáveis, pois representariam não só a perda definitiva de vastas áreas de seu território, mas também a consolidação de uma influência russa mais ampla na Europa Oriental, alterando o equilíbrio geopolítico que se formou após o fim da Guerra Fria. Esse impasse prolonga o conflito em um estado de paralisia estratégica, no qual nenhum dos lados demonstra disposição real para ceder. De um lado, a Rússia mantém avanços graduais no campo de batalha e conduz as negociações a partir de uma posição reforçada pelo controle territorial já obtido. Do outro, a Ucrânia e seus aliados ocidentais, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Polônia, tentam ganhar tempo, confiando que o envio de novos lotes de armamentos, como sistemas de defesa aérea, blindados e munições guiadas, combinado a programas de treinamento militar na Europa Oriental, possa alterar o equilíbrio de forças. Enquanto isso, as iniciativas diplomáticas apresentadas por países mediadores, como Turquia, China e Brasil, encontram dificuldades para avançar. Divergências sobre pontos fundamentais, como a soberania dos territórios ocupados e as garantias de segurança exigidas por cada parte, impedem qualquer aproximação concreta. A ausência de diálogo efetivo mantém a guerra em um ciclo de desgaste contínuo, no qual o custo humano e material cresce a cada semana. No terreno, a realidade é volátil. Em regiões como Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, localidades inteiras mudam de controle em questão de dias, refletindo a intensidade das operações militares. Em alguns casos, vilarejos que haviam sido fortificados pela Ucrânia são evacuados às pressas diante de ofensivas russas coordenadas, forçando reposicionamentos improvisados. Relatórios de inteligência apontam que Moscou mantém não apenas superioridade em poder de fogo, mas também uma rede logística funcional, capaz de sustentar ataques simultâneos em múltiplas frentes. Essa combinação de avanço militar e resiliência logística reforça a percepção de que Kiev atravessa um dos momentos mais delicados desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022. A margem para erros estratégicos é mínima e a capacidade de resistência depende cada vez mais da continuidade do apoio financeiro e militar externo. Sem um reforço consistente e rápido, analistas alertam que a Ucrânia poderá enfrentar dificuldades crescentes para manter suas linhas de defesa durante os próximos meses. No início de agosto de 2025, o Ministério da Defesa da Federação Russa determinou o fechamento de uma ampla faixa do espaço aéreo no sul do país por 5 dias consecutivos. Entre as áreas incluídas estava Kapustin Yar, no Oblast de Astrakhan, um dos mais antigos e relevantes complexos militares russos dedicados a testes de mísseis e experimentos balísticos. A restrição foi formalizada por meio de um NOTAM, Notes to Airmen, documento técnico usado para informar alterações na segurança de voo, mas sem qualquer explicação pública. A ausência de justificativas oficiais gerou, de imediato, interpretações em centros de comando e inteligência de Kiev, Washington e de países membros da OTAN. Kapustin Yar ocupa posição singular na história militar russa. Criado em 1942, no período pós-Segunda Guerra Mundial, o local sediou o lançamento do primeiro foguete soviético construído a partir de tecnologia capturada dos mísseis V-2 alemães. Nas décadas seguintes, a base se consolidou como ponto central de testes de sistemas de longo alcance e de armas estratégicas. Em fevereiro de 2022, exercícios realizados nesse campo de provas precederam o início da ofensiva russa em território ucraniano. O bloqueio aéreo atual ocorre no mesmo momento em que Moscou anuncia o fim da moratória para o uso de mísseis de curto e médio
médio alcance, decisão motivada pela retirada dos Estados Unidos do Tratado INF, que proibia projéteis com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. Entre analistas de defesa, o foco recai sobre o sistema Oresnik, míssil balístico terrestre de última geração, testado com êxito pela Rússia no final de 2024. Projetado para trajetórias variáveis e equipado com múltiplas ogivas, com possibilidade de carga nuclear tática, o Oresnik possui contramedidas para neutralizar defesas antimísseis avançadas, como o sistema norte-americano THAAD e o europeu SAM-PT. Para especialistas internacionais, a possibilidade de que a interdição aérea esteja relacionada à preparação para um novo lançamento é considerada plausível. A reação ucraniana foi imediata. Radares e sistemas de vigilância aumentaram a cobertura sobre a região, e fontes extraoficiais afirmam que o comando da Força Aérea de Kiev classificou a situação como de alta gravidade estratégica. Há precedentes que reforçam essa avaliação em 2022 e, novamente, em outubro de 2024, fechamentos semelhantes em Kapustin Yar antecederam eventos de grande relevância, incluindo o disparo experimental de um protótipo do Oresnik em direção ao Mar Cáspio, detectado por satélites devido à sua assinatura térmica. O clima de tensão foi ampliado em 3 de agosto, quando o presidente russo advertiu que qualquer envio de armamentos ocidentais de longo alcance à Ucrânia teria resposta proporcional. Imagens de satélite e observações locais indicaram movimentação incomum em Kapustin Yar. Trens carregando equipamentos pesados, comboios de caminhões de combustível, radares móveis, antenas de comunicação, centros de comando transportáveis e deslocamento de tropas. A cobertura inicial pela imprensa ocidental foi lenta e pouco aprofundada. Agências de peso, como a Reuters, só divulgaram a informação no dia 6 de agosto, e ainda assim, com dados limitados, sem explorar as implicações militares e políticas do fechamento do espaço aéreo russo. Em contrapartida, veículos especializados em defesa e segurança dedicaram ampla atenção ao episódio, interpretando-o como possível sinal de uma mudança significativa na doutrina militar russa, uma estratégia centrada na neutralização preventiva de ameaças antes que elas se concretizem no território adversário. Enquanto isso, paralelamente ao bloqueio em Kapustin Yar, outros centros estratégicos de testes e lançamentos, como a remota península de Kamchatka, no extremo leste russo, e o campo de provas de Yashuluk, na região de Astrakhan, passaram a ser alvo de intenso monitoramento por serviços de inteligência estrangeiro. Observadores também destacaram a movimentação de engenheiros e técnicos do Instituto de Termodinâmica Aplicada de Moscou para instalações militares próximas, o que reforçou a leitura de que o sistema de mísseis Oresnik está se aproximando de sua fase operacional plena. No âmbito político e militar da OTAN, a preocupação não se restringe ao fronte ucraniano. Se deslocado para o enclave russo de Kaliningrado, entre a Polônia e a Lituânia, o Oresnik teria capacidade de atingir em poucos minutos capitais europeias como Varsóvia, Berlim, Estocolmo e até mesmo partes de Paris, reduzindo drasticamente a margem de reação e decisão dos governos envolvidos. Avaliações técnicas indicam que sistemas defensivos já presentes na Europa, como o norte-americano Patriot ou o norueguês NASAMS, enfrentariam grande dificuldade para interceptar um projétil dotado de múltiplas ogivas e dispositivos de despiste, especialmente se lançado em trajetória irregular. Apesar da ausência de confirmação oficial sobre o objetivo do bloqueio aéreo, especialistas em segurança e defesa destacam que, no histórico recente, interdições semelhantes em Kapustin Yar antecederam eventos de grande relevância militar. Esses episódios variaram desde lançamentos experimentais de mísseis balísticos até operações que serviram de marco para fases decisivas no conflito russo-ucraniano. Em fevereiro de 2022, por exemplo, um bloqueio temporário na mesma região ocorreu poucos dias antes do início da ofensiva em larga escala contra a Ucrânia. Já em outubro de 2024, uma medida similar precedeu o disparo experimental do míssil Oresnik sobre o Mar Cáspio, um teste que atraiu a atenção de sistemas de vigilância dos Estados Unidos
Unidos e da OTAN. Para Moscou, tais ações vão muito além de simples medidas preventivas ou de segurança de voo. Elas funcionam como demonstrações calculadas de capacidade bélica, enviando ao mesmo tempo um recado diplomático indireto. A estabilidade internacional, na visão russa, não se sustenta apenas em negociações e tratados, mas também na presença real de forças armadas, capazes de reagir ou atacar com velocidade e precisão. Essa mensagem ganha ainda mais peso quando ocorre em um momento de tensões elevadas com Kiev e de crescente fornecimento de armamentos ocidentais para o fronte ucraniano. Nesse contexto, Kapustin Yar deixa de ser apenas um campo de testes de mísseis e se consolida como um dos principais símbolos geopolíticos e militares da Rússia contemporânea. Situada na região de Astrakhan, no sul do país, próxima às margens do rio Volga e a poucos quilômetros do Mar Cáspio, a base ocupa um ponto estratégico que permite fácil conexão tanto com o interior do território russo quanto com rotas de acesso a regiões sensíveis da Eurásia. Esse posicionamento geográfico, aliado à infraestrutura avançada de rastreamento, lançamento e monitoramento de mísseis, garante que o local seja um pilar central da capacidade dissuasória de Moscou. O valor histórico da instalação também é notável. Foi em Kapustin Yar que, em 1946, a União Soviética lançou seu primeiro foguete de teste no pós-Segunda Guerra Mundial, fruto de engenharia própria, mas inspirado em tecnologias capturadas da Alemanha nazista, como o V-2. Desde então, a base evoluiu para se tornar um polo de inovação em armamentos estratégicos, abrigando desde experimentos com foguetes espaciais até testes de mísseis de última geração como o Oresnik. Sua relevância atual se reforça pelo fato de estar diretamente ligada a exercícios e lançamentos que, historicamente, precederam operações militares de alto impacto. Cada nova interdição de seu espaço aéreo é interpretada como um sinal inequívoco para a Ucrânia e para capitais-chave da OTAN, como Varsóvia, Berlim, Paris e Washington. Não se trata apenas de proteger um teste técnico, mas de afirmar que a Rússia mantém um arsenal moderno, operacional e pronto para uso, além da disposição de alterar o equilíbrio estratégico da Eurásia de forma rápida e calculada. Esse tipo de movimento reforça a percepção de que Moscou busca manter a iniciativa no campo militar, evitando que adversários tenham tempo para ajustar suas respostas. A experiência acumulada nos últimos anos mostra que o fechamento do espaço aéreo sobre Kapustin Yar raramente é um evento isolado. Em geral, é seguido por ações que extrapolam os limites regionais, repercutindo diretamente na percepção de segurança no continente europeu e influenciando a formulação de estratégias militares por parte de potências globais. Para analistas, é justamente essa combinação de imprevisibilidade e capacidade técnica que transforma cada bloqueio não apenas em um ato operacional, mas também em um instrumento sofisticado de pressão política e psicológica de longo alcance, capaz de moldar negociações e decisões diplomáticas muito além das fronteiras da Rússia. No setor oriental da região de Donetsk, no leste do Donbass, as forças armadas da Federação Russa intensificaram as operações de cerco ao redor do reservatório de Klevanbik, infraestrutura essencial para o abastecimento de água de Gorlovka e diversas localidades vizinhas. A ofensiva, conduzida por unidades de infantaria apoiadas por blindados e pelo transporte de suprimentos via linha férrea, foi precedida por vários dias de reconhecimento aéreo e infiltração de grupos especializados. Segundo informações colhidas junto a canais militares e analistas regionais, a ação começou com ataques simultâneos contra os flancos leste e oeste do reservatório, comprometendo rapidamente as posições defensivas mantidas pelas forças ucranianas. A ruptura inicial permitiu que destacamentos russos utilizassem os trilhos para avançar com rapidez, enquanto outras unidades se deslocavam por estradas secundárias e acessos rurais. No decorrer das primeiras horas, localidades como Katerinov e Servinovka foram cercadas sem aviso prévio ou negociações. O bloqueio foi consolidado com o fechamento das principais vias de acesso, incluindo a estrada que conecta a área a Aleshkeyev. As tropas russas utilizaram fogo de artilharia para suprimir pontos de resistência e mantiveram drones e aeronaves em patrulha constante para interceptar qualquer tentativa de fuga. Poucos povoados resistiram por mais de algumas horas. Alexandro Kalinov,
Antoninovo e Yablonov caíram ainda no início da operação, assim como trechos estratégicos da rodovia número 20, importante via de ligação no norte da região. Especialistas militares apontam que o controle de Klevanbik vai além do valor tático imediato, por se tratar de um ponto logístico que influencia o fornecimento de água e a circulação de suprimentos. Seu domínio enfraquece a capacidade ucraniana de sustentar outras posições defensivas no entorno. A perda do reservatório, de acordo com fontes de Kiev, representa não apenas um revés territorial, mas também um golpe no moral das tropas, que ficaram isoladas sem possibilidade de reforço. O comando russo creditou o êxito da operação a uma combinação de fatores: um planejamento estratégico de longo prazo, a integração eficiente entre unidades terrestres, blindadas e de aviação, e a execução rápida de manobras que selaram todas as rotas de retirada das forças adversárias. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa em Moscou destacam que essa coordenação foi viabilizada por semanas de monitoramento por satélite, intercepção de comunicações e reconhecimento contínuo das posições ucranianas. Em reação, autoridades de Kiev intensificaram os apelos por mais apoio militar junto à OTAN e a parceiros europeus, solicitando sistemas de defesa antiaérea, munições de longo alcance e reforços para as linhas de frente. No entanto, analistas observam que a geografia da área de Klevanbik, distante de corredores logísticos internacionais e próxima a áreas sob firme controle russo, somada à velocidade da ofensiva, inviabilizou qualquer resposta imediata por parte dos aliados ocidentais. O cerco de Klevanbik se encaixa em um padrão operacional que Moscou vem adotando desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Priorizar ações que envolvem isolamento completo de unidades inimigas, cortando suas linhas de suprimento e impossibilitando o envio de reforços. Essa tática foi observada em episódios anteriores, como nos cercos parciais em Mariupol e Severodonetsk, e tem se mostrado eficaz para reduzir a resistência sem a necessidade de prolongadas batalhas urbanas. Especialistas militares alertam que, se essa abordagem se mantiver, outras cidades estratégicas do Donbass, como Sloviansk ou Kramatorsk, poderão enfrentar desfechos semelhantes nas próximas semanas. Em uma perspectiva mais ampla, a conquista do reservatório de Klevanbik representa um marco que vai muito além de um simples triunfo tático no campo de batalha. Localizado em uma área estratégica da região de Donetsk, o reservatório não apenas garante o abastecimento de água para milhares de civis em cidades como Gorlovka, mas também influencia diretamente a segurança hídrica de diversos povoados adjacentes. Além disso, a sua localização geográfica o coloca como um ponto de interseção para rotas logísticas cruciais, utilizadas tanto para o transporte de tropas, quanto para o deslocamento de veículos blindados e o envio de suprimentos militares para a linha de frente. O controle dessa infraestrutura permite a Moscou ditar o ritmo de movimentação no setor oriental do Donbass, dificultando a mobilidade ucraniana e permitindo uma resposta mais ágil a contra-ataques. Do ponto de vista militar, a posição consolidada atua como uma base avançada de apoio, capaz de servir como ponto de armazenamento de combustível, munições e equipamentos, além de centro de coordenação para novas ofensivas. Essa vantagem logística, somada ao controle territorial, amplia a capacidade russa de manter operações prolongadas sem depender de rotas distantes ou vulneráveis. No plano político, a captura do reservatório de Klevanbik representa mais do que uma vitória militar localizada. É uma mensagem inequívoca à comunidade internacional de que a Rússia mantém capacidade operacional para modificar, em um curto espaço de tempo, a configuração estratégica de áreas contestadas. A tomada dessa estrutura reforça a percepção entre governos e analistas de que Moscou é capaz de criar fatos consumados no terreno, dificultando qualquer reversão futura sem custos militares e diplomáticos elevados. Esse tipo de movimento, historicamente observado em conflitos de longa duração, costuma alterar a dinâmica de negociações, pois estabelece novas fronteiras, de fato, antes mesmo que conversas formais sejam iniciadas. Especialistas em geopolítica destacam que esse episódio contribui para consolidar a imagem da Rússia como um ator militar que combina capacidade de ação rápida com controle territorial estável. Para Kiev, esse cenário impõe desafios adicionais. A velocidade das operações
operações reduz drasticamente o tempo disponível para a reação, enquanto a necessidade de reforçar frentes ameaçadas aumenta a dependência de apoio externo. Isso amplia a pressão sobre os aliados da OTAN, especialmente Estados Unidos, Reino Unido e Polônia, para fornecer assistência militar coordenada, logística eficiente e, em alguns casos, cobertura aérea ou de inteligência. Essa mudança no equilíbrio regional pode repercutir diretamente em futuras tentativas de negociação de paz ou acordos de cessar-fogo, ao assegurar o controle de um ponto estratégico que concentra recursos vitais e influencia rotas logísticas. Moscou não apenas garante uma vantagem militar imediata, mas também eleva seu poder de barganha nas mesas de diálogo. Para observadores internacionais, essa conquista cria um precedente perigoso. Cada vitória russa desse tipo redefine as condições mínimas para qualquer entendimento diplomático, tornando as exigências mais difíceis de serem atendidas por Kiev e seus aliados. Analistas alertam que, se a estratégia se repetir em outros pontos-chave do Donbass ou em regiões adjacentes, o espaço para negociações poderá se estreitar ainda mais. Isso obrigaria as potências ocidentais a reavaliar não apenas prazos e condições, mas também seus objetivos de longo prazo para o conflito, ponderando se buscam uma solução que congele a situação atual ou se arriscam uma escalada para tentar reverter ganhos territoriais já consolidados pela Rússia. A escalada militar no Mar Negro ganhou força com uma ofensiva russa que alterou o curso do conflito iniciado em 2022. Em um intervalo de minutos, cidades costeiras como Odessa e Ismail, no sul da Ucrânia, foram atingidas por mísseis guiados de alta precisão e drones de impacto suicida, projetados para destruir alvos críticos. As explosões provocaram colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância, levando a Força Aérea da Romênia a acionar caças em decolagem emergencial a partir de bases como Mihail Kogalniciano. Tropas da OTAN, posicionadas em pontos estratégicos da costa ocidental do Mar Negro, abandonaram temporariamente áreas consideradas seguras, evidenciando a vulnerabilidade das defesas aliadas diante da pressão russa. Um dos principais vetores dessa campanha é a unidade naval Rubicon, criada para operações de bloqueio e ataque com alto grau de automação. Segundo fontes de inteligência europeias, o grupo dispõe da capacidade de colocar em operação, em poucas horas, centenas de embarcações não tripuladas, tanto de superfície quanto submarinas. Essas plataformas podem interromper rotas de abastecimento, afundar navios militares e neutralizar radares costeiros, minando o controle que a OTAN mantinha sobre o sul do litoral ucraniano. O Mar Negro, tradicional corredor logístico entre a Ucrânia, a Romênia e a Bulgária, passou a ser palco de combates diretos. Portos de grande relevância, depósitos de carga e centros de apoio próximos à fronteira romena estão sob ameaça constante. O objetivo de Moscou vai além de causar destruição localizada. Busca-se isolar a Ucrânia por via marítima e alterar o equilíbrio estratégico que favorecia os países ocidentais na região. A intensidade dos ataques levou a Força Aérea Romena a realizar múltiplas operações de interceptação. Alvos como depósitos de munições e centros de armazenamento vinculados a grandes conglomerados do setor de defesa foram destruídos por armamentos russos de guiagem avançada. Autoridades ucranianas admitem que, caso Moscou decida empregar em larga escala sua frota automatizada, toda a faixa costeira entre o porto de Odessa e o delta do Danúbio poderá ser comprometida em um prazo extremamente curto. Fontes ligadas à segurança marítima estimam que a Rubicon seja capaz de mobilizar até 400 embarcações não tripuladas em um único dia, o que saturaria qualquer sistema de defesa e paralisaria o fluxo logístico de um país dependente do mar para manter seu esforço de guerra. Enquanto o foco internacional se volta para o Mar Negro, a Rússia avança também por terra, sob o comando do ministro da Defesa, Andrei Beluzov. Tropas russas ampliam
ampliam o cerco em regiões-chave como Sumy e Kharkiv. Em Sumy, a estratégia de manobra em pinça já garantiu o controle de Lugashov, passo importante para o isolamento completo da cidade. Em Yunakovka, paraquedistas russos neutralizaram reservas ucranianas antes que pudessem reforçar a linha de frente. No norte de Kharkiv, localidades como Novo Konstantinov e Goptovka estão sob pressão constante, enquanto blindados cruzam pontos de fronteira como Tarnovi e Melobi. Na província de Chernigov, cerca de 50.000 soldados ucranianos tentam conter os avanços vindos da fronteira com a região russa de Briansk, mas as linhas defensivas cedem gradualmente. A retomada de Andreev abriu caminho para ataques contra Khoten e Diablonov, ambas já ameaçadas por tropas de elite apoiadas por artilharia pesada e lança-chamas termobáricos Sondsepior. Analistas militares avaliam que, mantido o ritmo atual das operações, a Ucrânia corre o risco de perder, em um intervalo de poucos dias, centros urbanos estratégicos como Mirnograd, Kupiansk, Rodinkov, Belskoe e Konstantinov. Essas localidades possuem importância logística e simbólica significativa, servindo como pontos de apoio para o transporte de tropas, armazenamento de munições e ligação entre frentes distintas do conflito. A recente tomada de Chasiv Yar pelas forças russas reforçou essa percepção, já que a operação demonstrou a capacidade de Moscou de coordenar ofensivas múltiplas e simultâneas, atingindo diferentes setores do fronte de maneira sincronizada. O avanço russo nesta fase da guerra é atribuído, em grande parte, à interrupção de rotas logísticas vitais para o esforço ucraniano. Entre as ações de maior impacto está o lançamento de um míssil FAF de longo alcance contra a ponte de Konstantinov, no leste do país, que paralisou temporariamente o transporte de reforços e suprimento. Esse tipo de operação, marcada por precisão e escolha criteriosa de alvo, representa uma ruptura com a postura mais contida adotada pelo ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu, abrindo espaço para uma abordagem mais ofensiva sob o comando de Andrei Beluzov. Paralelamente às vitórias obtidas em terra, Moscou avança no fortalecimento de seu domínio sobre corredores marítimos e rotas de comunicação no Mar Negro, estendendo sua projeção militar para além das fronteiras ucranianas e restringindo severamente as opções de manobra de Kiev. Esse movimento envolve o uso combinado de navios de guerra, submarino, aeronaves de patrulha e embarcações não tripuladas, permitindo à Rússia monitorar e, quando necessário, interceptar o tráfego marítimo que abastece a Ucrânia e seus aliados. Ao mesmo tempo, essa pressão marítima funciona como uma barreira dissuasória para a presença de forças navais da OTAN mais próximas à zona de combate. O impacto estratégico dessa ofensiva integrada, que combina pressão por terra e pelo mar, vai além das fronteiras do conflito imediato. Ela fragiliza não apenas as defesas ucranianas, mas também expõe vulnerabilidades na infraestrutura logística e no planejamento operacional da própria Aliança Atlântica. Portos como Constança, na Romênia, e Varna, na Bulgária, ganham importância ainda maior como pontos de apoio, mas também se tornam potenciais alvos em uma eventual escalada. Historicamente, o Mar Negro tem sido um ponto de fricção entre potências regionais e globais, não apenas pela sua posição geográfica, mas pelo papel que desempenha como ligação entre a Europa Oriental, o Cáucaso e o Oriente Médio. Durante a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, o controle sobre suas águas foi motivo de confronto direto entre o Império Russo e uma coalizão formada pelo Império Otomano, Reino Unido, França e Sardenha. No século XX, a região continuou estratégica durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, servindo como rota de suprimentos e área de bloqueio naval. Já no contexto pós-Guerra Fria, a importância do Mar Negro aumentou com a expansão da OTAN para leste e a instalação de bases e sistemas de vigilância em países como Romênia e Bulgária. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 marcou um novo capítulo na disputa, garantindo a Moscou o controle de portos essenciais como Sebastopol, sede da Frota do Mar Negro. Essa vantagem não se limitou ao campo militar, permitiu à Rússia ampliar sua influência sobre rotas comerciais que conectam o Mar Negro ao Mediterrâneo pelo Estreito de Bósforo, sob jurisdição da Turquia, país que também exerce
papel estratégico na região como membro da OTAN. O controle desse mar, portanto, vai além da presença militar direta. Ele envolve o domínio sobre corredores energéticos fundamentais, como os gasodutos e oleodutos, que cruzam o território do Mar Cáspio e seguem rumo à Europa, além de influenciar o fluxo de grãos e outros produtos essenciais exportados por Ucrânia e Rússia. A segurança dessas rotas é vital não apenas para as economias locais, mas também para o abastecimento global, especialmente em períodos de tensão no comércio internacional. Especialistas em geopolítica alertam que, se o cenário atual se prolongar, os países membros da OTAN poderão ser obrigados a rever profundamente sua estratégia no flanco oriental da Europa. Um revés militar de grande magnitude não só alteraria o equilíbrio de poder na região, como também teria impactos sobre a segurança energética europeia, a estabilidade das rotas de transporte e a projeção de forças navais ocidentais no Mediterrâneo e além. Tal panorama poderia ainda reconfigurar alianças existentes e forçar uma redistribuição de recursos militares e diplomáticos, afetando diretamente a política externa de potências como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Mais do que um ajuste operacional, essa mudança exigiria uma redefinição das prioridades estratégicas da Aliança Atlântica e um novo cálculo sobre como equilibrar o enfrentamento à Rússia com a necessidade de manter estabilidade em outras áreas de interesse global. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, cresce a tensão em torno da possibilidade de ministros serem atingidos pelas sanções da Lei Magnitsky, já aplicada contra Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. Informações que circulam em Brasília indicam que a primeira turma da corte vive um impasse delicado. Embora exista consenso sobre a intenção de manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, poucos estão dispostos a assumir publicamente o voto que possa colocá-lo sob risco de punições internacionais. A pressão gira em torno da votação, que decidirá se a medida cautelar contra o ex-presidente será mantida. Um julgamento que, para além de seus desdobramentos jurídicos, carrega implicações políticas e diplomáticas de grande magnitude. Alguns ministros defendem que o próprio Alexandre de Moraes recue dessa decisão antes que ela chegue ao colegiado, evitando expor colegas à possibilidade de retaliação externa. O raciocínio é direto. Qualquer magistrado que subscreva uma decisão posteriormente interpretada por autoridades norte-americanas como violação de direitos humanos pode acabar incluído na mesma lista de sanções já aplicada a Moraes, assumindo riscos que vão desde restrições financeiras e bloqueio de bens no exterior, até proibição de entrada em diversos países aliados dos Estados Unidos. Além disso, o peso simbólico de figurar em uma lista desse tipo pode gerar um desgaste internacional difícil de reverter, manchando a reputação de forma permanente. O temor é reforçado pelo fato de que a inclusão de Moraes na Lei Magnitsky já trouxe efeitos concretos e verificáveis. Embora o ministro sustente publicamente que não enfrenta problemas relevantes, fontes próximas indicam que viagens ao exterior foram suspensas por precaução e que transações financeiras internacionais se tornaram praticamente inviáveis, inclusive operações simples, como o uso de cartões de crédito vinculados a instituições estrangeiras. Essas limitações não se restringem a questões práticas. A existência de uma sanção formal gera um registro permanente em bancos de dados oficiais dos Estados Unidos, formando um dossiê acessível a órgãos de segurança, instituições financeiras e parceiros diplomáticos, algo que, segundo juristas, é extremamente prejudicial para qualquer figura no topo do judiciário brasileiro. Essa perspectiva preocupa especialmente magistrados que chegaram ao Supremo Tribunal Federal após décadas de atuação e veem o risco de encerrar a carreira com um episódio capaz de eclipsar todo o legado construído. Para esse grupo, o temor não é apenas jurídico, mas também histórico. Uma sanção internacional desse porte passaria a constar como um marco negativo em biografias que até então simbolizavam o ápice da trajetória no direito brasileiro. Não por acaso, vozes internas pedem que a primeira turma não seja colocada diante dessa votação, defendendo que uma solução
solução negociada seja encontrada nos bastidores para evitar o confronto direto. No atual contexto, um julgamento em que se vislumbre o risco de uma reviravolta é visto como um ponto de tensão extrema. Uma eventual decisão contrária a Moraes não apenas revelaria um racha público na corte, mas também poderia gerar efeitos institucionais de longo alcance, abalando a coesão interna do Supremo Tribunal Federal em um momento de grande visibilidade e repercussão política. A exposição de divergências dessa natureza, especialmente quando associada a um caso de alto impacto político e diplomático, poderia ser interpretada por observadores externos como sinal de fragilidade institucional, afetando a imagem do STF no cenário internacional. Ao mesmo tempo, adiar ou retirar a pauta representaria não apenas uma medida de precaução, mas uma estratégia deliberada para proteger a corte de um confronto direto que poderia ter efeitos imprevisíveis. Evitar a votação nesse momento impediria que os ministros fossem expostos a uma situação de tudo ou nada, em que cada manifestação de voto teria peso não apenas jurídico, mas também implicações pessoais, políticas e até diplomáticas. Nessa configuração, o custo individual de se posicionar passaria a ser calculado com rigor, levando em conta o potencial de repercussões internacionais, o impacto nas relações bilaterais com parceiros estratégicos e a forma como a decisão seria interpretada por diferentes setores da sociedade brasileira, da opinião pública às lideranças políticas. O panorama atual, portanto, é de incerteza e cautela. Embora no campo político, a maioria dos ministros se incline a manter a medida cautelar contra Bolsonaro, no plano pessoal, poucos estão dispostos a arcar com os riscos diretos que essa postura pode acarretar. A possibilidade de entrar para uma lista de sanções internacionais, com restrições financeiras, bloqueio de bens, proibição de viagens e estigma duradouro, cria um fator de dissuasão poderoso. Para muitos, a postura mais prudente seria postergar a deliberação até o julgamento definitivo, permitindo que a corte ganhe tempo e evite, ao menos por hora, ser colocada no centro de um novo embate diplomático com os Estados Unidos. Essa solução daria margem para negociações de bastidores, articulações políticas e eventuais ajustes na condução do processo. Nos corredores do tribunal, a avaliação recorrente é de que a decisão sobre o destino imediato da medida cautelar se transformou em um verdadeiro teste de força política e de coesão interna. O que está em jogo não é apenas a manutenção ou a revogação de uma medida processual, mas a capacidade de Alexandre de Moraes de consolidar apoio em um cenário de pressão externa crescente. O desfecho dessa disputa, previsto para os próximos dias, servirá como indicador não apenas da influência do ministro dentro do STF, mas também do grau de disposição dos demais integrantes da corte em enfrentar riscos que, pela primeira vez em muitos anos, extrapolam as fronteiras do país e tocam diretamente a esfera internacional. O resultado dessa equação poderá funcionar como um termômetro da resiliência institucional do Supremo diante da combinação simultânea de pressões internas e externas. Dependendo de como se desenrolar, esse capítulo poderá marcar uma inflexão na forma como o judiciário brasileiro se posiciona frente a temas sensíveis na arena política e diplomática, redefinindo, inclusive, os limites da atuação judicial quando esta se cruza com interesses e reações vindas do exterior. No início desta semana, veio a público um áudio atribuído a um magistrado que já atuou como assessor direto no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Na gravação, ele expressa profundo descontentamento com o ambiente de trabalho, relatando pressão excessiva, interferências constantes e um clima que, segundo suas próprias palavras, afetou de forma significativa sua saúde física e emocional. O conteúdo gerou repercussão imediata no meio jurídico e político, pois envolve diretamente um dos nomes mais influentes do judiciário brasileiro. Segundo a gravação, o magistrado relata que há muito tempo desejava deixar o cargo, mas que por circunstâncias internas e pela expectativa de que o cenário se tornasse menos hostil, acabou permanecendo. Ele descreve um ambiente marcado por cobranças intensas e pela ausência de espaço para atuação autônoma, o que teria levado ao desgaste de sua estabilidade mental e emocional. O diálogo registrado foi:
foi, supostamente, encaminhado a um conhecido seu e nele o juiz afirma não conseguir descansar, perder a tranquilidade e sentir que já ultrapassou seus limites há bastante tempo. Menciona ainda que episódios de interferência direta em decisões técnicas, como em audiências de custódia, se tornaram recorrentes, reforçando a sensação de assédio moral, termo que no âmbito jurídico se aplica quando a pressão e as condições impostas ao trabalhador comprometem sua saúde psicológica e capacidade de desempenho. Outro trecho relevante do relato indica que o magistrado cogitou pedir exoneração após o período eleitoral, acreditando que a temperatura política diminuiria. No entanto, os acontecimentos de 8 de janeiro e os desdobramentos subsequentes elevaram novamente o nível de tensão, fazendo-o reconsiderar a saída imediata para evitar interpretações de abandono em um momento considerado crítico. Apesar disso, ele afirma que a situação se tornou insustentável, impactando diretamente sua família. A fala também remete a um histórico de tensões durante o processo eleitoral, em que, segundo ele, havia ordens expressas para adotar medidas severas contra determinados grupos políticos. Ele recorda que tais determinações geraram desconforto entre integrantes do judiciário que discordavam da forma como certas decisões eram tomadas e executadas. O magistrado relata que a pressão não diminuiu após as eleições, especialmente com a determinação de manter prisões e investigações em andamento. No áudio, há também referência a um ex-colega atualmente residente no exterior que, segundo o relato, estaria enfrentando sérias dificuldades financeiras em razão de bloqueios impostos às suas contas bancárias no Brasil. A situação, de acordo com a narrativa, teria se agravado pelo fato de tais restrições atingirem recursos utilizados para despesas básicas, incluindo o sustento de seus filhos, ainda residentes no país. Essa circunstância é apresentada como exemplo de uma postura que, na visão do autor da gravação, ignora garantias processuais fundamentais e ultrapassa os limites da razoabilidade, gerando não apenas prejuízos econômicos, mas também impactos emocionais e sociais de grande magnitude para as famílias envolvidas. A crítica central se concentra na ideia de que tais medidas deveriam ser adotadas apenas em casos específicos, quando comprovada a necessidade de resguardar provas ou evitar fuga, e não como mecanismo punitivo antecipado antes de qualquer decisão judicial definitiva. Ao aplicar sanções dessa natureza, sem que o processo tenha transitado em julgado, argumenta-se que se abre um precedente perigoso, capaz de comprometer a percepção de imparcialidade e de equidade do sistema judicial. Diante da divulgação do áudio, especialistas em direito e ciência política identificam no episódio um possível divisor de águas. Para alguns analistas, o conteúdo exposto não apenas evidencia tensões internas, como também fornece elementos para questionamentos formais, seja por meio de representações internas no próprio tribunal, seja pela atuação de órgãos de controle externo. Tal movimento poderia culminar na abertura de investigações detalhadas ou, em um cenário mais incisivo, na recomendação de afastamento temporário do magistrado de alto escalão, sob a justificativa de apurar acusações de assédio moral e verificar se condutas administrativas ou decisões adotadas extrapolaram o âmbito da legalidade. Esse tipo de abordagem não seria inédito no cenário internacional. Em diferentes países, há registros de líderes e autoridades que, diante de denúncias que colocavam em risco a credibilidade das instituições que representavam, optaram por renunciar ou aceitar afastamento temporário, mesmo antes de qualquer decisão conclusiva, como forma de preservar a imagem e a estabilidade institucional. Para estudiosos, esse mecanismo, embora politicamente delicado, é visto como uma estratégia para conter crises e evitar que desgastes individuais contaminem a percepção pública de todo o órgão. O caso reacende um debate mais abrangente e sensível sobre os limites e responsabilidades de autoridades que ocupam os mais altos cargos do judiciário, especialmente em situações em que há suspeitas de que fatores externos, sejam eles pressões políticas, interesses particulares ou alinhamentos ideológicos, possam interferir na tomada de decisões de natureza técnica e jurídica. Esse tipo de questionamento não se restringe a uma disputa pessoal ou corporativa. Ele toca diretamente na credibilidade e na independência de uma das instituições que, em tese, deveria operar acima de disputas partidárias. Nesse cenário, juristas e analistas políticos argumentam que um afastamento temporário, adotado de forma preventiva, poderia servir
como medida prudente para reduzir tensões, permitir uma apuração isenta e reavaliar protocolos internos, sem que isso fosse interpretado como um enfraquecimento da estrutura do Supremo Tribunal Federal. Essa abordagem é defendida como uma maneira de proteger a instituição de desgastes adicionais, evitando que eventuais excessos individuais comprometam a percepção pública sobre a seriedade e a imparcialidade de suas decisões. A repercussão no campo político é inevitável e tende a se intensificar. Para os grupos opositores ao ministro mencionado, a divulgação do áudio representa uma oportunidade concreta de questionar não apenas sua conduta pessoal, mas também suas decisões passadas, utilizando o episódio como argumento para reforçar críticas já existentes. Em contrapartida, defensores do magistrado levantam a possibilidade de que o material tenha sido editado, retirado de contexto ou manipulado com o intuito de enfraquecer sua imagem e autoridade. Essas narrativas opostas alimentam um ambiente de polarização que, por sua vez, amplia a pressão sobre o Supremo para agir de forma clara e transparente. Independentemente da posição política, cresce o entendimento de que a instituição precisa responder de maneira rápida e consistente, a fim de preservar sua legitimidade perante a sociedade. Isso implica não apenas a verificação da autenticidade do áudio, mas também a análise minuciosa das circunstâncias descritas e dos impactos que tais alegações podem ter sobre a confiança pública no judiciário. O desfecho, por enquanto, permanece imprevisível. As instâncias competentes ainda avaliam como proceder e a expectativa é de que qualquer decisão seja respaldada por critérios técnicos e jurídicos, de modo a evitar interpretações de parcialidade. Enquanto isso, o episódio já se insere em um contexto mais amplo de desgaste institucional, somando-se a outros casos recentes que colocaram o Supremo Tribunal Federal sob os holofotes, provocando debates intensos sobre independência, transparência, ética e sobre até onde vão os limites da atuação de seus membros. A recente inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos abriu um impasse jurídico e diplomático que ameaça se expandir para o círculo familiar do magistrado. Fontes ligadas ao cenário político brasileiro apontam que Washington avalia estender as restrições também à sua esposa, mesmo sem incluí-la formalmente na lista. Pela legislação americana, pessoas próximas a indivíduos sancionados podem ser alvo de medidas complementares, o que facilitaria o bloqueio de ativos e o impedimento de transações financeiras. Moraes avalia 3 caminhos para contestar a decisão: acionar um tribunal internacional, recorrer à justiça norte-americana ou tentar uma solução diplomática. A primeira via, embora possível, teria pouca efetividade prática. Tribunais ligados a organismos multilaterais, como os da ONU, não têm poder para anular sanções impostas pelos Finkelfein, e qualquer decisão favorável precisaria passar pelo crivo da justiça americana. O recurso direto ao sistema judiciário dos Estados Unidos, por sua vez, seria mais rápido, mas extremamente arriscado para o ministro. Esse caminho exigiria enfrentar um processo formal, onde as acusações de abusos de direitos humanos contra ele seriam examinadas com base em evidências. Além disso, ao contratar advogados no país, Moraes facilitaria o andamento de outras ações já em curso contra ele, como a que tramita na Flórida, que até agora não pôde avançar por dificuldades na citação oficial. A alternativa diplomática também enfrenta obstáculos significativos. O Itamaraty e outros setores da diplomacia brasileira têm encontrado limitações concretas para reverter medidas impostas pela Casa Branca, mesmo em situações consideradas de menor impacto político e em que havia alinhamento estratégico entre os dois países. A reversão de sanções não depende apenas da boa vontade do governo brasileiro, mas de um complexo processo decisório que envolve múltiplos órgãos dentro da estrutura norte-americana, incluindo o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro e, em casos específicos, o próprio Congresso. Cada um desses atores responde a dinâmicas internas e pressões externas, como lobbies políticos, interesses econômicos e avaliações de segurança nacional, o que torna o trâmite lento e incerto. Além disso, a política externa dos Estados Unidos costuma preservar a coerência de suas medidas como forma de reforçar a credibilidade internacional. Por isso,
isso, historicamente, mudanças de governo em Washington, mesmo com alternância entre democratas e republicanos, não têm resultado em reversões automáticas de sanções. Ao contrário, há casos documentados de magistrados, empresários e autoridades estrangeiras que permaneceram sob restrições por mais de uma década, mesmo após alterações significativas no cenário político global. Esses precedentes reforçam a avaliação de que qualquer expectativa de alívio rápido é, no mínimo, improvável. Nos bastidores, cresce a percepção de que o maior temor do ministro não está apenas no impacto material das medidas, mas no efeito político e simbólico que poderia se desdobrar caso familiares próximos também fossem incluídos nas sanções. Tal cenário seria interpretado como um agravamento da situação e ampliaria o desgaste público, transmitindo a imagem de isolamento e perda de influência. Essa possibilidade, por sua vez, geraria desconforto entre outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, que veriam na medida um recado indireto. Decisões de alto impacto, como um eventual apoio à prisão de figuras de grande peso na política nacional, poderiam ter repercussões que ultrapassam o indivíduo e alcançam seus vínculos pessoais. Em um ambiente institucional já marcado por tensões políticas internas e pela crescente percepção de que o judiciário brasileiro está sob um escrutínio internacional sem precedentes, essa possibilidade funciona como um alerta silencioso, porém incisivo. A inclusão de familiares próximos nas listas de sanções não representaria apenas um revés de ordem pessoal, mas também um golpe simbólico à imagem de estabilidade e autonomia que ministros do Supremo Tribunal Federal buscam preservar. A simples menção dessa hipótese é suficiente para gerar um clima de cautela extrema, no qual cada decisão polêmica passa a ser avaliada não apenas sob o prisma jurídico ou político, mas também à luz de potenciais repercussões externas. Essa preocupação se estende à percepção pública. Um magistrado alvo de sanções que atinjam sua família veria sua credibilidade questionada não apenas por opositores políticos, mas também por segmentos da sociedade que interpretariam o ato como sinal de comprometimento ético. Assim, ministros tenderiam a revisar não apenas o teor de suas decisões, mas também a estratégia processual, o momento de divulgação e até o grau de exposição midiática, numa tentativa de reduzir margens para interpretações hostis ou para ações punitivas internacionais. Diante desse cenário, a expectativa é de que as próximas movimentações de Moraes ocorram de forma cuidadosa e planejada, possivelmente com uma redução de aparições públicas e uma priorização de negociações discretas nos bastidores. O objetivo seria evitar que a pressão externa se amplifique e que sua situação jurídica nos Estados Unidos, já sensível, atinja um ponto de não retorno. Especialistas em direito internacional, no entanto, apontam que o fator tempo atua contra ele. Processos de revisão ou ampliação de sanções podem ser acelerados quando há consenso político e estratégico dentro do governo norte-americano, o que significa que a inclusão de familiares pode ocorrer de forma repentina e sem aviso prévio. Há ainda o componente simbólico. Medidas dessa natureza enviariam um recado claro à cúpula do judiciário brasileiro de que decisões internas, quando interpretadas como violações de direitos ou princípios democráticos, não estão imunes a consequências além das fronteiras nacionais. A realização da COP30 em Belém, marcada para novembro, enfrenta um impasse que ameaça alterar parte do evento ou até mesmo transferi-lo para outra cidade. A crise está centrada na falta de hospedagem adequada para receber as mais de 50 mil pessoas previstas, entre chefes de Estado, diplomatas, representantes de ONGs, cientistas e jornalistas. Desde o início do ano, delegações estrangeiras têm manifestado preocupação à ONU quanto à capacidade da capital paraense de acomodar um evento desse porte. Promessas de solução feitas pelo governo federal não se concretizaram. Em junho, a previsão era de que o problema estaria resolvido, mas a meta não foi cumprida. Em julho, novos protestos surgiram. Países africanos indicaram que não enviariam delegações completas. A Áustria anunciou que o presidente não participaria e a Holanda decidiu reduzir sua representação pela metade. O principal motivo: preços de hospedagem considerados exorbitantes e a escassez de vagas. A cidade dispõe
dispõe de pouco mais de 15 mil leitos formais. Mesmo contando com acomodações alternativas, como motéis e casas alugadas por temporada, o número chegaria a cerca de 25 mil. Para amenizar o déficit, o governo contratou 2 navios transatlânticos que servirão como hotéis flutuantes, elevando a oferta para aproximadamente 30 mil vagas. Ainda assim, o déficit permanece em torno de 20 mil leitos, impossibilitando atender toda a demanda. Especialistas lembram que, em eventos de grande porte, a escassez provoca aumento natural dos preços, algo que não pode ser resolvido por medidas emergenciais sem planejamento prévio. Em cidades como o Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a solução foi a construção de prédios residenciais usados temporariamente como hospedagem e posteriormente vendidos, evitando desperdício de investimento. Em Belém, tal planejamento não ocorreu. Entre as alternativas atualmente discutidas está a oferta de hospedagem gratuita ou com tarifas subsidiadas para delegações de países com orçamento mais restrito, especialmente nações em desenvolvimento que participam da conferência como parte de compromissos climáticos assumidos em fóruns multilaterais. Essa medida, embora de impacto positivo na diplomacia, teria um custo considerável para os cofres públicos, uma vez que o financiamento partiria integralmente do governo brasileiro, incluindo despesas com acomodações, logística de transporte e possivelmente alimentação. Analistas observam que, além de aliviar a pressão imediata sobre o déficit de leitos, essa ação poderia reforçar a imagem do Brasil como país acolhedor e comprometido com a agenda ambiental global, mas ao mesmo tempo abriria espaço para críticas internas sobre a prioridade dada a recursos em um momento de restrições orçamentárias. Outra possibilidade em debate é adotar um modelo híbrido de organização, manter as sessões plenárias e reuniões de alto nível em Belém, valorizando a simbologia da Amazônia como palco central do evento, mas transferir parte das atividades paralelas, como workshops, exposições e encontros setoriais, para cidades com infraestrutura hoteleira e de transporte mais robusto. Nesse contexto, o Rio de Janeiro surge como principal candidato, não apenas pela maior oferta de hotéis, mas também pela experiência acumulada na realização de eventos internacionais, como a Conferência Rio+20 e os Jogos Olímpicos. Essa solução, entretanto, exigiria coordenação logística complexa, incluindo voos adicionais, transporte terrestre e integração entre agendas, para evitar a dispersão de participantes e o enfraquecimento do impacto político e midiático da conferência. Há ainda a hipótese de estabelecer um tabelamento de preços para o período do evento, fixando um valor máximo para as diárias de hospedagem. A medida, embora atraente do ponto de vista político para demonstrar ação rápida, carrega riscos significativos. Economistas e especialistas em mercado imobiliário alertam que controles artificiais de preços tendem a distorcer a oferta e a demanda, reduzindo o interesse de proprietários em disponibilizar imóveis para aluguel temporário, principalmente se os valores fixados não compensarem despesas de manutenção, tributos e eventuais adaptações exigidas para atender padrões internacionais. Em muitos casos, proprietários podem preferir manter os imóveis vazios a praticar preços tabelados que considerem desvantajosos, o que agravaria ainda mais a escassez já existente. Essa retração de oferta não afetaria apenas hotéis e pousadas, mas também imóveis alugados por meio de plataformas digitais, como casas e apartamentos particulares, que têm sido alternativas importantes em eventos de grande porte. A consequência prática seria uma redução drástica de opções, forçando delegações a cancelar ou a reduzir o número de participantes. O problema se torna ainda mais sensível quando se trata de países em desenvolvimento ou nações insulares, que dependem fortemente de representações completas para defender suas pautas em fóruns multilaterais. Além do impacto logístico imediato, um cenário de falta de hospedagem e delegações esvaziadas teria efeitos duradouros sobre a imagem do Brasil. Seria interpretado como sinal de despreparo e falhas de planejamento, enfraquecendo a narrativa de que o país está pronto para liderar discussões globais sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Organizações internacionais, empresas patrocinadoras e a própria comunidade científica poderiam passar a hesitar
antes de apoiar eventos futuros em território nacional, receosas de enfrentar obstáculos semelhantes. A ONU, que vê a COP como um dos seus principais fóruns anuais de negociação climática, avalia que o impasse precisa ser solucionado com urgência. Uma mudança de sede nesta fase avançada de preparação seria interpretada como um revés diplomático para o Brasil, com potencial para gerar constrangimento político e desgaste da imagem do país nos corredores multilaterais. Também poderia reforçar uma percepção negativa de que grandes eventos não são viáveis em nações em desenvolvimento sem um planejamento de longo prazo e investimentos estruturais adequados. Nos bastidores, já se admite que a realização integral do encontro em Belém dificilmente ocorrerá sem mudanças significativas no formato e na logística. Entre as alternativas discutidas estão a redistribuição de parte das atividades para cidades com maior infraestrutura, o uso de estruturas temporárias de hospedagem e até a renegociação de acordos com fornecedores internacionais para tentar ampliar a capacidade de atendimento. No entanto, cada uma dessas soluções exigiria tempo, recursos e coordenação complexa, fatores que se tornam mais desafiadores à medida que o evento se aproxima.